Fala aí, telespectador da Fute News TV, como você está. Aqui quem fala com você mais uma vez é o Daniel Domingues. E hoje um react polêmico, mas o nosso intuito aqui não é atacar, não é denegrir, mas apenas falar algo que foi colocado em debate. Será que jogadores da Premier League deveriam ser proibidos de serem convocados para a seleção brasileira? E hoje, quem está aqui comigo para reagir a essa fala aí do jornalista e comentarista Fábio Sormani, tá um outro comentarista e jornalista aqui de altíssimo calibre, que é Cláudio Simões, lá do Comunicampo, também o nosso reforço aqui da Fute News TV, tem quadro próprio aqui, que é o Fora da Área, aí abordando o futebol de uma maneira diferente, com uma outra visão. Cláudio Simões, seja bem-vindo. E a pergunta que eu lhe faço, antes da gente reagir, qual foi o seu sentimento dessa derrota por 4-1 do Brasil para a equipe da Argentina? Salve, salve, Dani, todo mundo que tá ligado aí na Fute News, né? Mais uma vez aí uma oportunidade incrível de estar em um canal que está se desenvolvendo cada vez mais. Então, muito bom estar conversando com você, com todo mundo dessa audiência. Tô até com a camisa de Portugal aqui, Dani, porque vamos falar sobre relações portuguesas com o Brasil na hora que a gente chegar em um certo tipo de assunto. Mas eu desisti da seleção brasileira em 2006, né, depois que a concentração do Brasil foi um carnaval. Estava no meu auge dos meus 10 anos, não entendendo nada ainda de futebol, não entendia de corrupção, não entendia de como que o futebol era negócio, dinheiro e não mais paixão. E ali eu parei de acompanhar a seleção. Quando chega 2014, eu já não estou mais ligando. Quando chega 2022, eu já estava, né, formado em 2018, já estava formado, já com uma outra visão, já entendendo muito mais de futebol. Então, Daniel, o que acontece é, qualquer coisa que aconteça de ruim com uma seleção que tem ex-presidentes presos e um afastado, pelo que ele foi afastado, não me surpreende. Exato, e é algo muito complicado. E nós tivemos aí Fábio Formani. E que bancada, né, Cláudio Simões? Conforme a gente vai vendo aqui, Luiz Flávio, Felipe Facincani estão lá na placar. E aqui, como já está aqui, tá o React, o TV. E a culpa da Premier League, né? Esse vídeo do Formani viralizou muito, né? Mas com um corte, né? Que ele fala ali do Murilo e fala que o Murilo é pior do que o Lianco do Atlético Mineiro. E aqui, gente, a nossa questão aqui não é atacar ninguém, é apenas debater, né, o que foi colocado ali. A partir do momento que você tá numa emissora, você tá ali num ambiente de debate, numa rede social, você tem que estar aberto a receber críticas e também aberto ao debate. Né? E é um vídeo aqui que vai muito além, né, do futebol, da CBF, né? Chega até ali a falar, a criticar alguns torcedores, né, que estão aí, que gostam, né, do futebol europeu, gostam da Premier League, o futebol europeu de uma maneira geral. Então eu falei, qual, vale muito a pena a gente estar reagindo a isso. E tá aqui, o corte, né, vai aqui pro destaque pra Placar TV. Então fica o crédito aí. E vamos ver aí o que o Formani falou do futebol europeu. Precisamos acabar. Tem que baixar uma lei que jogador da Premier League é proibido ser convocado para a seleção brasileira. Pô, aquele Murilo é um hipopótamo. Ele parecia um boi em campo. E esse cara é tido como um dos 5 principais zagueiros da Premier League. Se esse cara é um dos 5 principais jogadores da Premier League, a Premier League é um lixo, é uma bosta. Precisa parar com esse negócio de Premier League. Quantos jogadores argentinos jogam na Premier League? O goleiro. Daqui a pouco eu vou trazer, né, aonde os jogadores da Argentina dessa última convocação jogam e também onde jogavam, por exemplo, destaques como Depou, McAllister, que inclusive foram campeões do mundo, viu? E, ô Cláudio, primeira coisa aqui, o Murilo não é um dos melhores zagueiros do futebol inglês. E também, qual que é a colocação do Forte? Só pro Formani, que deve estar meio desatualizado, qual é a colocação do Forte, por exemplo, na Premier League agora? Porque o Saiba tava lutando ali entre os 4 primeiros, né, Cláudio? Olha, Dani, vocês vão ver a fumaça aqui, ó, porque não é uma bebida alcoólica, mas talvez deveria ser. Mas é um café para me manter acordado diante da opinião deste senhor desprezível
que é o Sormani. Então, assim, rapidamente, Dani, gostaria de falar. Flávio Gomes é um jornalista que torce para a Portuguesa de Desportos, gosta de falar bastante da Portuguesa, ele odeia alguns outros times, principalmente ele odeia o Corinthians. E quando o avião da Chapecoense caiu, ele tuitou que o avião da Chapecoense deveria ter ficado é, pleno e o do Corinthians ter caído. Só que ele apagou o tweet. Então, é muito triste ver isso. O Facincani é um grande personagem, né? Mas o Sormani, a gente teria que interditá-lo para fazer um teste de sanidade, para ver se está tudo bem com alguns órgãos ali, né? Ou está tudo bem com o cérebro dele. Mas é uma tristeza. Atualmente, enquanto a gente está gravando aqui, Dani, o Nottingham Forest tem 54 pontos e é o terceiro colocado. Pode terminar o campeonato em segundo lugar. O Nottingham Forest é bicampeão da UEFA Champions League. Pode passar o Arsenal, né? Não pode ser mais campeão porque o Liverpool disparou. Mas se é um cenário um pouquinho mais atrasado, o Liverpool que perde a final para o Newcastle da Copa da Inglaterra, que cai da UEFA Champions League, quem sabe o Nottingham Forest não poderia ser campeão? Como pode ser campeão nos próximos anos? Então, investiu bem, com fair play financeiro, tá? Ah, mas gastou muito. Gastou, mas não gastou menos do que o Big Six. Até que o Big Eight, né? Contando ali o West Ham, que tem um título internacional, e também o Newcastle, que vem numa atoada. O Nottingham Forest gastou uma grana boa. Mas é incrível como está na moda alguns jornalistas odiarem a Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, é o melhor campeonato do mundo, é o campeonato mais rentável do mundo. Então, assim, todas as estatísticas provam que algumas pessoas assistem futebol com a televisão desligada, ou elas assistem futebol lavando o carro, elas assistem futebol de costas, né? Lavando uma louça ali e a televisão tá de costas, ele tá ouvindo, mas ele tá ouvindo música também. Então só tá o flash ali. Ou ele assiste futebol jogando videogame, mas ele não assiste futebol. Porque você falar que a Premier League é tudo isso que ele falou, você vai me perguntar isso em breve, Dani. Até me antecipei aqui, mas o que acontece, cara. Eu me formei em jornalismo e eu tenho vontade de rasgar o diploma. Se eu pudesse voltar atrás, eu jamais teria feito jornalismo, principalmente por causa de pessoas como este senhor. E eu queria pontuar uma coisa aqui, né? Já logo de cara, eu lembro que meses antes da Copa do Mundo iniciar, né? Os grandes caras da Argentina campeão do mundo. Henrique Fernandes estava no River Plate e estava jogando no Benfica. O jogador mais caro da história da Premier League estava jogando no Benfica. Campeão do mundo, fez uma grande Copa do Mundo. Depois, que meses antes estava na Udinese. McAllister, no momento em que estava jogando a Copa do Mundo, era jogador do Brighton. E hoje, antes era destaque. Aqui no Boca Juniors, depois vai pro Brighton, voltou do empréstimo, jogou muito bem e é vendido ao Liverpool. Emiliano Martins, melhor goleiro do mundo, por alguns, né? Eu questiono algumas vezes, mas não baita goleiro. Goleiro do Aston Villa. E o problema é a Premier League ou é uma seleção brasileira que não tem um padrão de jogo? Do qual qualquer jogador que a gente coloca, temos Vinícius Júnior do Real Madrid, Rodrigo do Real Madrid e Rafinha do Barcelona. E a gente perdeu pro Julian Álvares, que era a reserva do City até a temporada passada, que é um Atlético de Madrid. Não é um time ali que, convenhamos, não tá no patamar do Bayern, do Real, do Barcelona. Ou do Almada, que tá no Lyon, que é um baita jogador, sim. Do Nico Paz, do Leandro Paredes, da Roma. Então, assim, o problema assim, não é a Premier League. Óbvio que a gente vai abordar isso aqui. Mas vamos voltar aqui, porque o velho cagando, viu, Costa? O zagueiro que cagou no pau no gol do Brasil. Romero. O Romero. O Enzo, que é ótimo. O Enzo e o McAllister. 4. Os principais jogadores da Argentina não jogam lá. E o McAllister joga em time grande, né? Não, joga. O McAllister era do Brighton, né? Tá onde agora? Tá no Brighton. Não, acho que ele não tá mais. Dá uma olhadinha. Não, vê aí. Os caras nem sabem onde ele está. Dar uma olhadinha me surpreende. Mas assim, Dani, o que eu penso assim, qual é o direito dele de falar que a Premier League é um lixo, que a Premier League é uma bosta? É assim, você vê a credibilidade jornalística dele, que é nenhuma, que ele é um senhor senil, que ele não tem mais competência para falar de futebol,
sendo que ele é uma grande piada, né? O Sormani sempre foi muito desrespeitoso com vários times aqui do Brasil, com várias pessoas, não é uma pessoa que tem uma humanidade, é uma pessoa que a gente pode duvidar da ética e pode duvidar principalmente do caráter. A gente não duvida de qualquer pessoa do caráter, mas o caráter dele a gente pode duvidar. Já o do Flávio Gomes, eu não acho que ele tenha caráter, mas o Sormani, eu duvido muito do caráter dele. Pior que quando ele tava no Alfinete lá no podcast, ele assume uma outra skin totalmente diferente. Mas assim, eu queria encontrar o Sormani. Eu tenho a vontade de entrevistar o Sormani. Fala assim, Sormani, o que tá acontecendo com você? Seus exames estão em dia? Você precisa fazer uma tomografia? Você quer que a gente faça uma vaquinha virtual para pagar a sua tomografia? Porque assim, a sanidade está desaparecendo. Está desaparecendo. É uma falta de respeito surreal. É incrível, Dani, como as coisas estão indo por um lado que odiar a Premier League, assim como o Gustavo Hoffmann está fazendo, de falar que torcedor de Premier League é empolgado, que é isso, que é aquilo. Ele está morando lá na Espanha. Depois que ele começou a ser correspondente lá da ESPN na Espanha, ele passou a simplesmente criticar a Premier League. Você não precisa odiar um para amar o outro. Entendeu? Não precisa, realmente não precisa. Se você tem 2 filhos, você vai odiar um para amar o outro? Não, cara. Então, assim, se você é jornalista e a Placar, que já foi um grande veículo de comunicação, hoje contratou um senhor que tem uma sanidade questionável. E outra, falar que a Premier League é uma bosta num canal de YouTube com tantos anos de profissão, é sério que nenhum conselho dos jornalistas, a CESP, ninguém vai se manifestar. Agora, se eu falo aqui, Dani, que a Premier League é uma bosta, se você fala, se é um jornalista que está começando, se é um jornalista recém-contratado de uma emissora, que tem uma idade antes dos 30 anos, como a gente, com certeza a gente ia ser crucificado, com certeza iam pedir demissão, ou nós seríamos demitidos. Se eu estou no lugar do Sormani ali, eu sou recém-contratado, nossa, no outro dia, quando eu vou tentar passar meu crachá na catraca do prédio da Placar, eu não entro. Então, Placar, por favor, me contrate. Porque jamais eu vou ter a postura de falar que a Premier League é uma bosta. Na verdade, eu jamais vou chegar para alguém e falar que é uma bosta, sabe? E se eu falo que o Sormani é um bosta, e eu não estou fazendo isso, estou questionando a sanidade dele e a qualidade e o caráter e a ética como jornalista. Eu sou jornalista, eu tenho esse direito de questionar. E eu, como jornalista, por lei, não sou obrigado a revelar fontes. Mas eu conversei com 3 pessoas que trabalharam com o Sormani e as 3 me disseram claramente: o Sormani não está bem mentalmente. O Sormani se eleva quando fala de algumas coisas. Ele deixa o ódio alavancar acima de qualquer coisa. Como que o cara num veículo de comunicação tão grande que nem a Placar, tão respeitado que nem a Placar, Dani, me vira e fala que a Premier League é uma bosta? E ninguém questiona isso. Nenhum jornalista medíocre que a gente tem aqui no Brasil está questionando isso. A gente gosta tanto de colocar o Neto para baixo, chamar o Neto de burro, de analfabeto, falar que o Neto não tem informação, que o Neto isso, que o Neto aquilo. Mas o Neto, que é o Neto, não fala que é uma bosta. Ele critica algumas coisas, mas ele não fala que é uma bosta. Mas quando ele faz isso lá, porque ele é mais explosivo, todo mundo cai matando. Tem vários cortes, todo mundo sai xingando. Mas o cara falou que é um lixo, que é uma bosta, e ninguém tá falando nada. Entendeu? O pseudo sindicato de jornalistas que a gente tem aqui não falou nada. Ninguém emitiu nota de nada. E eu queria que a Placar tivesse emitido uma nota. Foi um desrespeito da Placar com as pessoas, da Placar com os seres humanos, da Placar com jornalistas, com outros jornalistas que nem eu, que não tiveram a oportunidade de trabalhar lá. Mas o Sormani fala que é uma bosta e a Placar não se posiciona, é omissa. Isso que eu fico triste, Dani. O jornalismo no Brasil morreu. E para um cara falar que a Premier League é uma bosta, a gente tem que questionar, sim, a sanidade mental deste senhor de idade. Que joga no Chelsea. Tem um cara. Sim, o Quem que é Enzo. mesmo, Joãozinho? O cara que joga no Fernandes. Chelsea. O Enzo. O Enzo. Isso mesmo. Entendeu? Então, é o seguinte. Porque os jogadores McAllister agora ali. Exatamente. Exatamente. Do Liverpool. Exato. Só vai continuar. Liverpool, Chelsea. Pra dizer que os brasileiros jogam tudo no Wolverhampton pra baixo. Não, Continua. tudo bem. Se você Brasil vai tem pra 3 Premier do League. Wolverhampton. Se você vai pra Premier League pra jogar no City, no Liverpool. Sim, no Chelsea, vai. Beleza, no Chelsea, no Arsenal. Arsenal e Chelsea. que nem- tudo bem, vai. Ou City, né? A Argentina foi. Eu falei isso aqui quando a Argentina foi campeã do mundo. A Argentina não está permeada por jogadores da Premier League. Não estão. Não está, perdão. Não está. Entendeu? Não é possível que um jogador que jogue no Wolverhampton
tenha mais cacife para ser convocado do que o jogador que atua no Flamengo. Ou no Palmeiras. Ou no Palmeiras. Não é possível que esse Murilo, que sempre foi um boi cansado quando jogava no Corinthians, eu cansei de falar isso e muita gente me criticou. O cara é pesado, gente. O cara é pesado. Pesado e grosso. O cara joga no Nottingham Forest, não é isso? Sim. Não é possível que o cara que joga no Nottingham Forest tenha mais credenciais para chegar à seleção do que o Léo Ortiz que joga no Flamengo, do que o Murilo que joga no Palmeiras. Tá bom, vamos lá. Como eu já falei aqui, Murilo, ele é um dos melhores defensores da Premier League. E talvez fazendo uma Premier League melhor que Van Dijk, que muitos outros aí que a gente sabe que tem muita qualidade. É um garoto de futuro. Você vai falar, ai, mas não deu certo na seleção. Quem deu certo na seleção do Dorival? Tá? E outra, né? E o Dorival deu certo. Não, ele menciona o Lianco e o Murilo do Palmeiras. O Murilo do Palmeiras não deu certo no Lokomotiv Moscou. É um baita zagueiro, mas não deu certo. O Lianco, inclusive, que é exemplo, então, tava no Southampton. O Southampton, que é o último colocado da Premier League. Deu certo? Gosto muito. O que você acha disso, hein? Ó, eu torço pro West Ham, que tá em 16º do campeonato, que é campeão da Conference League, e ninguém critica o Paquetá na seleção, né? O Paquetá não tá sendo convocado por questão de apostas. Mas, ó, eles falaram do Brighton, né? O Brighton tá em 7º. Tá na frente do Poçante United, na frente do Tottenham, tá na frente do Everton. Aston Villa tá em 9º, que é o do Dibu. Para jogar no City. O City tá em 4º. Que tá em 5º, na verdade, o Chelsea passou. Então tá aqui, ó. O City tá em 5º. Cara, o Nottingham Forest tem tradição. Beleza. A questão do Wolves, eu concordo que é um time que tá brigando para não cair. Tá em 17º, sendo que aqui no Brasil cai em 4. Né, ele estaria na zona de rebaixamento. Cai em 3 na Inglaterra. Ele tá em 17º, tá brigando para não cair. Você não deve convocar, Dani, um jogador que tá brigando para não cair. Isso em qualquer lugar do mundo. Sabe, o time tá brigando para não cair, você não tem que convocar os jogadores de lá porque alguma coisa não tá bem, alguma coisa não tá certa. Mas, o Nottingham Forest tá em 3º, cara, pode terminar o campeonato em 2º, o Brighton tá em 7º, pode terminar o campeonato em 5º, na frente do City. E aí você não pode convocar os caras que estão jogando bem lá. É um pouco absurdo isso, né? É um pouco falta de acompanhar o futebol além da bolha. E tem uma necessidade muito grande de convocar jogadores que estão no Flamengo. Porque o Felipe Luiz é amigo da galera, porque o Felipe Luiz manda brinde pra todo mundo? Será que é isso? Mas assim, por quê? Por que tem que convocar jogadores do Flamengo? Por que só os jogadores do Flamengo são citados? O Murilo do Palmeiras não joga há muito tempo, voltando a jogar agora. E jogar bem também. Tá jogando. Então assim, cara, por que vai convocar? E o Murilo do Nottingham Forest foi pedido pelas mesmas pessoas. Tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Até o Jair dos Santos. O Jair tá no Botafogo machucado. O Zé Ival, o Gil hoje, com 38 anos de idade, joga mais do que esse Murilo que joga no Nottingham Forest. Esse cara é uma vergonha. E o Marquinhos? É o Marquinhos. E o Marquinhos? É o retrato. É o jogador mais superestimado da história do futebol brasileiro. Talvez, quiçá, mundial. Concordo. Esse cara não joga nada. Nada. Não tem tamanho de back, não sabe marcar, não tem corpo de back. Esse cara é o capitão da seleção brasileira. E outra coisa, hein? Não é só jogador. Quer dizer, a gente defende aqui jogador que tá atuando no Brasil, põe pra seleção. Arana não dá, cara. Arana não dá. Eu tava escutando hoje um amigo comentando no podcast dele. Como é que fala? Nacionaliza? Como é que fala? Naturaliza. Naturaliza o Escobar, lateral esquerdo do Santos. Aquele quarto gol da Argentina não saía nunca. O Escobar dava uma voadora no Simeone. O cara ia chutar aquela bola. Santos Série B. O Marquinhos, só agora que eles perceberam? Só agora a gente percebe do Marquinhos. Só agora perceberam. Não, mas o Gil 37 anos jogando na seleção, hein? Pelo amor de Deus. Não, o Gil não foi convocado quando jogava no Corinthians, jogava bem quando era campeão brasileiro, aí agora vai ser convocado. É que assim, o Pelé é ídolo do Santos. O Santos só é grande por causa do Pelé. Se não fosse o Pelé, não seria nada. Aí o ídolo dos caras é o Pelé, que como jogador não tenho o que dizer, mas como pessoa era péssimo. É um violentador de mulheres e um cara que é festeiro, que tá nem aí pro clube. É isso.
Então, assim, e aí a galera tem a ideia, o Santos é o maior do Brasil, o maior do mundo, não sei o que. Cara, para, acabou esse negócio do Santos, sabe? Só porque o cara joga no Santos, você tem que ir pra seleção brasileira. O Santos que tava na Série B, gente. Como que um time que tava na Série B não avança pra lugar nenhum? Como que o cara vai ser convocado, sabe? É assim, Dani, o problema é que faltam jogadores de qualidade nascidos no Brasil. É uma safra ruim. Não deu certo essa safra. Então, a culpa não é só do Dorival. A culpa é da Confederação Brasileira de Futebol, que ninguém critica, né? Aquela bola. Não tem, naturaliza. Nós chegamos a esse ponto de precisar naturalizar jogador, porque nós não temos jogadores. Nós chegamos ao ponto de ter que contratar jogador de vários países da América do Sul, porque a gente não dá conta. Não, aqui foi um bom ponto, né? Eu acho que nessa fala aqui, curta, né, que ele fala, a gente acaba recorrendo muito, né? E isso você percebe nos treinadores das principais equipes aqui, por exemplo, Palmeiras, Abel Ferreira, Renato Paiva no Botafogo. Você tem poucos brasileiros que estão desequilibrando. Os campeões de Libertadores, ó. Jorge Jesus no Flamengo, 2019, português. Abel Ferreira 2 vezes seguida, português. Arthur Jorge, português. Só aí 4. Aí você teve aí Fernando Diniz e Dorival. 2 apenas. Ganhando assim algo relevante. Né? O Dorival foi o que mais... depois do Kik, né? Eu acho que ali brasileiro, foi o que desequilibrou um pouco mais. Né? Óbvio, tem Cuca, tem outros ali, mas o Cuca não tem um trabalho do qual você fala, não sabe se ele vai continuar pro ano que vem, infelizmente. Mas, assim, é uma outra coisa. E os jogadores também. Porque a formação nossa é ruim, a gente tem um atraso tático absurdo e uma bagunça da CBF como um todo. O futebol brasileiro, né, Cláudio, ele reflete até o que é o país, né? É incrível isso daí. É isso, sabe? Tem tantos jogadores de qualidade, tantos jogadores bons de bola que nunca vão para que nunca foram para a seleção. O Júlio César foi goleiro da seleção na Copa do Mundo e foi um grande fracasso o Júlio César como seleção brasileira. O Júlio César é um fracasso na seleção brasileira. E tinha o Fábio, o Jefferson e o Vitor. 3 goleiros. Qualquer um que você colocasse lá ia dar certo. 2014. Não, antes, Dani, antes, 2010 eu tô falando. 2010, sabe? Na Copa 2010. Jefferson, Fábio, o Cruzeiro era bicampeão, 2000, talvez 2014. Cássio não foi goleiro, depois ele é convocado, mas já tava mal. Sabe, assim, cadê os caras? Nunca foram convocados para a Copa os jogadores que deveriam. Eu lembro que Fred, Luiz Fabiano, né? O Fred, que era do Fluminense, aí teve o outro Fred que entregou a Copa. O Felipe Melo, que não era para ter ido para a Copa. Porque o Felipe Melo ele joga bem depois, né? Quando ele vem aqui pro Palmeiras, que ele vai pro Fluminense. Mas o Felipe Melo deu uma Copa pra Holanda, né? A chance pra Copa, né? A Espanha ganhou, mas ele jogou uma Copa fora. Então, assim, nunca convocaram os caras que eram para convocar. Só que tem tanto jogador bom na várzea aí, tanto jogador bom nos bairros, nos prédios. Tem provas, tem o Maurício, ex-zagueiro do Palmeiras, falou que ofereceram dinheiro para ele tinha que pagar uma bala para ele ser convocado para ele poder jogar na Premier League. Então, assim, Dani, a gente sabe por quê que não tem jogo. Na verdade, tem jogador bom, a gente sabe por que eles não são convocados. Por competitividade, porque a nossa geração é ruim. É ruim. Você tem razão. Eu cansei de defender essa geração aqui e é contra você. Você tem razão. Vini, melhor do mundo? Aonde? Com o Real Madrid ele é. E com a seleção? Você que torce para a seleção brasileira, você está satisfeito com o Vinícius Júnior? Você que torce para a seleção brasileira, você está satisfeito com o Rodrigo? São os 2 principais jogadores do Real Madrid, 2 dos principais, né? Do Real Madrid, que é o melhor time do mundo. Chegam na seleção brasileira, cagam nas calças. Eu acho que o melhor do mundo, senhor Mário, tem que jogar em tudo, né? Lógico. Na seleção e no Lógico. O Pelé, ele era Exato. Obrigado. Ele era rei no Santos e na seleção. Entendeu? É isso que você tem que fazer. O Ronaldo. Exatamente. O Messi demorou um pouco para conseguir esse status. Mas conseguiu. Então, gente, é o seguinte. Outra coisa. Jogador que é negociado para fora do país. Então, você tem que chegar lá, o presidente da CBF tem que chegar lá e falar assim, escuta, é o seguinte, você tem todo o direito de ir embora, velho.
Dá o direito de ir embora. Você faz sua independência financeira, escuta a musiquinha da porra da Champions League, só que você não vai mais ser convocado. Porque a partir de agora, jogador que sai do Brasil não pode mais ser convocado. Acabou o jogo Então ontem lá não em- tem mais seleção, pô. Não tem mais seleção. Ele quer quem na seleção brasileira? O Quem que Bruno, ele quer na seleção o brasileira? Bruno, o goleiro, ó. Não, é isso. Esses caras, Dani, eles vivem no passado ainda, eles vivem numa era dos dinossauros, eles estão na Pangeia ainda, sabe? Eles estão descobrindo o fogo, a roda, o avião, eles não sabem que isso existe ainda, eles não sabem que a gente já pode escrever sem ser uma rocha. Sem uma pintura, já tem uma tinta acrílica, não precisa ser rupestre. É esse o problema. Os jornalistas de hoje acham que eles estão descobrindo a roda, estão descobrindo o mundo. Eles são bebês engatinhando, né? Voltaram. É o Benjamin Button, né? Estão voltando a ser criancinhas, porque os jornalistas hoje estão sendo analfabetos. Eles querem jogadores só do Brasil, que eles estão sonhando, né? Estão sonhando com isso. Tanto que naquele super clássico das Américas lá tem o Durval. Cara, é uma grande piada o Durval, cara, sabe? Tipo, nossa, alguns jogadores que nem Caça-Rato, Marinho, Ney Paraíba, são memes Pipico. criados, Pipico, cara, memes criados pela mídia, memes, cara, criado pela mídia. Então pega esses caras e põe na seleção brasileira. Buenos Aires, os caras já estão tudo da Europa. Ninguém vai entrar no supermercado hoje à tarde para encarar torcedor. Não. Ninguém vai pegar o carro para abastecer o carro no posto de gasolina. Ninguém vai entrar na padaria. É muito fácil para esses caras. Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. E eu falo de você, torcedor. De você, torcedor. Ok, qual e telespectadores da Fox News, é culpa nossa da seleção não ganhar o Hexa. E não do Reginaldo, não da CBF, não dos jogadores, não dos trabalhos péssimos que tem taticamente. A culpa é dos Enzos. Qual, Simões? Hoje tudo é Enzo, tudo é Valentina, tudo é Nutella, sabe? É tudo isso, Dani. Você não explica que todas as federações e clubes votaram no Edinaldo, só que é Enzo. É Enzo. Então, assim, todos os coronelistas, todos os presidentes de federação, todos os presidentes de clube são todos Enzos. Nutelinhas, né? É isso, cara. É isso. Todo mundo é isso. Então, estão todos eles sentados assistindo Peppa Pig. Não tem o que dizer. É palhaçada. É isso. Eu gostaria que ele pegasse o diploma dele, Dani, e queimasse o diploma. Primeiro ele fizesse o fogo, porque ainda não inventaram álcool, isqueiro, nada pra ele. Queima o diploma, cara, de verdade, tem que fazer um teste de sanidade. Eu queria ver ele falando isso pro Garonco, viu? Fica aí babando, chupando o saco da Premier League e do futebol europeu. Vocês estão acabando com o nosso futebol. Não é possível que esse Murilo jogue mais que o Murilo do Palmeiras que o Léo Ortiz. Não é E outra, aquele menino lá do Atlético, que era do São Paulo. Ele falando do Lianco. Aquele cara que joga com fitinha lá, ó, barbudinho, loirinho. Lianco. O Murilo não joga mais do que o Lianco. Puta que não pariu. joga. Então pega Mas o Lianco, leva pra casa. seus erros de merda. Faz um filho Vocês pro Lianco. que ficam babando na Premier League. Vocês que babam pela Champions League, vocês são responsáveis por isso. Porque vocês ficam tweetando essa merda aqui o dia inteiro. Vocês ficam falando. Fala aí. Desde 2012, a gente não tem um clube brasileiro campeão, né, do Mundial de Clubes, do Intercontinental, que seja. Ainda a galera acha que mesmo com tantos brasileiros esse ano no Super Mundial, quem vai ganhar alguma coisa. Muitos não vão passar da primeira fase e eu duvido que o brasileiro chegue na semifinal. Porque a Libertadores é muito melhor que a Champions League, né? Porque a Sul-Americana é muito melhor que a Conference League, né? Nossa, é muito melhor. Lá tá o alto escalão do futebol. Temos bons jogadores aqui na América do Sul? Sim, grandes e incríveis jogadores. Mas se o futebol brasileiro fosse tão bom assim, ganhava dos europeus quando chegava lá. Sabe, o Botafogo, o que o Botafogo fez ano passado. Tava cansado? Tava cansado sim, mas não conseguiu ganhar. Não conseguiu ganhar. Então, se o futebol brasileiro fosse tão bom, tinha vencido os europeus. Sabe? Aquele que o Palmeiras perde pro Tigre, que o Atlético Mineiro perde lá, que o Diaba faz até a dancinha pro Inter. Sabe? Cara, é ridículo isso. Aí vem, então vamos fazer uma seleção do jeito que ele quer. Vamos botar ele como técnico para ver se ele é bom mesmo. Vamos botar ele como técnico para ver se ele realmente entende de futebol.
Tem que fazer um teste de futebol. Saber quantos gols o Pelé fez, saber qual que é a cor da cueca do Pelé, não vai adiantar. Tem jornalista que, se der um chute no saco do Pelé, machuca a boca deles. Essa é a grande verdade. Eu tô falando de vários, de mais de 10, mais de 15, dá para listar aqui. Não vou falar para não tomar processo. Mas assim, é ridículo, Dani, o jornalismo fez. Separou. E outra, torcedor é torcedora. Se você é jornalista, você tá brigando com um torcedor, você é babaca, velho. Sabe, torcedor não mede nada, torcedor é paixão. E outra, a torcida da seleção brasileira é um movimento verde e amarelo, elitizados, alinhados com certo tipo de política. É uma galera que gosta ali de samba e churrasco, como se isso representasse a população pobre brasileira, mas a maioria deles é herdeira de família rica, tem dinheiro para acompanhar a seleção brasileira onde ela for jogar, sabe? Dinheiro para ir para a Copa do Mundo. O cara que às vezes torce para a seleção brasileira na casa dele jamais frequentaria o movimento verde e amarelo. Se ele quer falar do movimento verde e amarelo, vai para lá. Mas assim, é ridículo, Dani. Ridículo. Tudo isso é ridículo. Tudo isso é ridículo e a placar deveria demitir todos eles. Todos eles. Muito bom. Vamos aqui chegando no final. Com 7 minutos de vídeo. Nas redes sociais, e isso acaba impactando na mídia e na convocação da seleção brasileira. A mim vocês não enganam. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Nunca. Eu tenho 67 para 68 anos. Quando comecei a ver futebol, o bom do futebol tava aqui, não tava lá. Vocês não viram merda nenhuma, seus bostas. Quem inventou o futebol foi o Charles Miller, que era inglês, de mamar o saco da Premier League, porra. E da Champions League. Temos que valorizar o que é nosso aqui. Aí você pega jogos de quinta categoria na Europa, mas o gramado é bonitinho, a arquibancada tá lotada, o uniforme é legal. Você olha e fala assim, puta jogo. É o caralho. São jogos ruins. Aí você pega um jogo num campo escangalhado aqui no Brasil, que é muito melhor do que o jogo de lá, só que os caras falam mal daqui porque o campo tá escangalhado. É o tal do pacote. Olha a cara do Facincani, do Pacocão, do Balotelli. Deve ficar lembrando ali. Né, Facincani? Que é bonito. Então, gente, eu quero que vocês todos vão pra puta que pariu vocês, essa porra dessa Premier League. Também. E isso, ainda tem gente que bata a palma por a falta de profissionalismo, né, Dani? É isso uma crítica e tudo mais. E outra coisa, hein? Eu convido a vocês não assistirem mais isso. Parem de assistir a Premier League. Passem a assistir mais o nosso futebol. Passem a valorizar mais os nossos times. Tá. Parem de comprar camisa de time de futebol da Europa pros seus filhos e pros seus netos. Isso enche o saco. Tá bom. Vai se fuder, caralho. Puta, você só vê um monte de moleque na rua com camisa do Barcelona, do Real Madrid. É isso mesmo. Do City. E você não vê moleque mais com a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians? Dani, sabe por que não vê? Porque se a criança estiver passando com a camisa do Palmeiras e o pai esquecer que tem jogo naquele dia do rival, ou se for uma camisa do Corinthians, camisa do São Paulo, camisa do Santos, camisa do Vasco, do Flamengo, sabe o que vai acontecer? A criança vai tomar um tiro. A criança vai tomar uma paulada na cabeça. Eu frequentei torcida organizada. Eu vi camisa de criança ser arrancada na frente do pai, o pai ser segurado. Eu vi mulher ser ameaçada dentro de transporte público porque ela estava com uma bolsa de um outro time. Eu vi um garoto que não pôde fazer o Enem porque ele estava com uma bagzinha. Ele estava tão focado nos estudos, ele ganhou uma bagzinha de um time, a torcida rival foi lá e arrancou e rasgou os documentos dele. É por isso que as crianças não usam camisa. Eu sou contra também criança torcer para time europeu. Mas aqui no Brasil, se você esquece a data, você está ferrado. Você vai apanhar, vão arrancar sua dignidade. Nós vimos aqui no Brasil, se o Sormani não sabe, um torcedor, né, ser estu por conta de torcer para outro clube. Isso, gente, é isso que acontece aqui no Brasil. As pessoas têm medo. E as pessoas compram, às vezes, camisa de time estrangeiro. Os sites aí das fornecedoras de material esportivo para ver. E os clubes não abaixam, os clubes não querem saber. Ninguém está falando nada da elitização aqui dentro.
Mas o problema é você assistir a Premier League. Jornalista que é jornalista de respeito, ele assiste futebol. Eu assisto Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista. Assisto a Bzinha às vezes quando tá passando no YouTube. Assisto futebol. Eu assisto futebol. Assisto a Copa do Nordeste. Assisti Copa Verde no ano passado. Cara, eu assisto vários jogos de futebol. Ou senão, eu tô trabalhando aqui, quando eu estou trabalhando em casa, e deixo o futebol passando do lado. Não importa a região. Quem é jornalista esportivo, assiste esporte. Não é só futebol também, não. Então, não quer dizer que a pessoa que é fã da Premier League, ela não assiste outras coisas. Eu sou muito fã da Premier League, mas eu assisto a A2. Um jogo da A2 é melhor que da Premier League? Não é. Um jogo da A2 é melhor que a terceira divisão da Premier League? Não é. Mas tem o seu valor, tem a sua emoção também. Mas são emoções diferentes, competições diferentes, realidades diferentes. Entendeu? Mas é isso, Dani. Não, Dani, não adianta você querer ensinar o alfabeto por uma pessoa que acha que os números são mais importantes que as letras, sabe? Não adianta você ensinar para uma pessoa que ela tomar vinho é melhor que tomar água. Não adianta você ensinar que a pessoa tem que tomar água filtrada e não água da privada. Porque se a pessoa não quiser, velho, sabe? A pessoa é azul e aí você fala para a pessoa, não, você é bege, você é vermelha. A pessoa, não, sou azul. Aí você olha, a pessoa é amarela. Sabe, não adianta você querer explicar para certos tipos de pessoas que não querem entender. E se ele tá criticando tanto a Premier League porque ele tá com uma raivinha da Premier League, desculpa, né, meu amigo? Placar. Contrate Klaus Simões, Dani Domingues, Nicolas Killing, Tomás Cury. Contrata jornalistas. Para de contratar essa galera. Ô, Placar, por favor, velho, nós estamos implorando aqui. Contrate profissionais sérios. E eu queria... A Placar tá desrespeitando o jornalismo. Tá desrespeitando o jornalismo. Porque ela não se manifestou sobre isso. Não mandou esse cara embora ainda. Chega. É bastante complicado e a minha câmera aqui. Porque eu vou puxar aqui pra vocês, né? Qual que é o time, por exemplo, da Argentina atualmente. Eu havia colocado, eu vou até colocar aqui, eu coloco o faz cor aberto. E eu tinha colocado aqui, falei aqui durante o nosso react. Rodrigo De Paul, mesmo antes de disputar a Copa do Mundo, ele já estava na Copa com o Magri, óbvio, quando ele vai pra Copa. E ele acaba sendo uma peça importante, ele estava na Udinese da Itália. Enzo Fernandes, naquele momento, ele estava jogando no Benfica. Ele tinha acabado de chegar, 6 meses. No Benfica, tá? O Benfica, se vier disputar aqui o Campeonato Brasileiro, vai ficar em quarto, porque tem times melhores. A gente teve também Leandro Paredes, que hoje está na Roma. Jogou muito contra o Brasil. E a gente já pega aqui, por exemplo, ó, no gol. Emiliano Martins Aston Villa, Rulli, muito bom goleiro, tá no Olympique de Marseille. Juan Musso, goleiro reserva da Copa de Madrid. Walker Benítez, goleiro da equipe do PSV da Holanda. Defensores, Ortega do Olympiacos, Facundo Medina do Lens, o Nahuel Pérez do Porto, Balerdi do Olympique de Marseille, Pezzella do River Plate, que hoje inclusive foi campeão do mundo, na época que estava na Fiorentina, Juan Foyt do Villarreal, Marcos Acunha do River Plate, Gonçalo Montiel do River Plate, Tagliafico do Lyon, Molina da equipe do Atlético de Madrid, Otamendi do Benfica, Cucho Romero do Tottenham e o Lisandro Martins do Manchester United. Já indo para o meio campo, Benjamin Domingues do Bologna, que é uma grande promessa, o Enzo Barrenexa está no Valência, Maximiliano Perrone do Como. Também temos aqui o Valentim Carbone, da Inter, o Bonanotte do Leicester, o Giuliano Simeone, que é filho do Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, Ezequiel Palacio do Bayer Leverkusen, Nicolas Gonzalez da Juventus, Thiago Almada do Lyon, Lo Celso da equipe do Real Betis, o Echeverri do Manchester City, Paredes da Roma, Nico Paz do Como, Rodrigo De Paul do Atlético de Madrid, McAllister do Liverpool, Enzo Fernandes do Chelsea e o Alejandro Garnacho aí da equipe do Manchester United. E para fechar o ataque, o Thiago Castro também do Bologna, Valentim Castellanos da Lazio,
o Ángel Correia do Atlético de Madrid, o Lautaro Martinez da Inter de Milão, Paulo Dybala da Roma, Julián Álvares do Atlético de Madrid e Lionel Messi da Inter de Milão. E a gente viu a postura, né, da seleção da Argentina, por exemplo, contra o Brasil, de uma Argentina que não depende tanto do Messi. Não é isso que a gente notou também agora. Uma Argentina que vai agora para um próximo ciclo de Copa do Mundo, não dependendo tanto do Messi, parece que é algo que a gente até vê em alguns momentos da seleção portuguesa. Bom, Daniel, o que falou lá que o Vinícius Júnior realmente não joga na seleção brasileira? Verdade, não tá jogando tudo aquilo. Mas dão condições para o Vinícius Júnior jogar na seleção brasileira? Colocam ele na mesma posição que ele foi melhor do mundo? Dão liberdade para ele criar? Toda vez que o Vinícius Júnior pega na bola para ir pro ataque, falam pro Vinícius Júnior voltar para marcar, pô. Não deixam o cara jogar na seleção brasileira. Ele precisa tomar atitude e jogar mais lá. Verdade também. Só que não adianta, cara. Não adianta você colocar... Cara, daqui a pouco vão colocar o Vinícius Júnior de goleiro, de zagueiro, lateral. Não deixa um cara jogar direito. Mas ele precisa ser mais jogador de futebol na seleção brasileira. E aí, quando ele diz, o Vinícius Júnior, beleza, quanto tempo o Messi demorou para ganhar uma Copa do Mundo pela Argentina? Foi no final da carreira, não foi no começo da carreira. O Messi ganhou tudo no mundo antes de ganhar uma Copa do Mundo. E quem sabe o Vinícius Júnior não vai ganhar uma Copa do Mundo quando já estiver mais avançado na carreira, sabe? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O Messi não começou ganhando. Cristiano Ronaldo está fazendo esse processo de deixando a seleção portuguesa ir sozinha. O Messi já fez isso, já está deixando a seleção argentina ir sozinha. Então, assim, existem dependências que estão sendo curadas, né? Mas o Vinícius Júnior já é muito mais jogador do que o Neymar foi, entendeu? Em toda a carreira. Então, assim, o Vinícius Júnior, nós temos novamente a possibilidade de ter um jogador representando a seleção brasileira bom, de verdade. Porque o Neymar também nunca ganhou nada. E ninguém fala isso. Que o Neymar não quis bater o pênalti na Copa do Mundo. Ninguém fala isso. Esse senhor não fala isso, né? O Neymar pipocou. Que o Neymar é pipoqueiro. Então, o Vinícius Júnior, pelo menos, ele vai pra cima, ele tenta. Ele não consegue, mas ele tá tentando. Precisa jogar mais? Precisa. Mas hoje a seleção não precisa de ninguém, não depende de ninguém. Ela depende da CBF. Se não organizar a casa lá, meu amigo, se não parar de convocar jogador de empresário, isso que também isso ninguém fala, não vai mudar nada, Dani, de verdade. Se a gente não tem um craque que joga sozinho na seleção brasileira, não tem craques que jogam por esse jogador na seleção brasileira. O Messi ganhou a Copa do Mundo, mas o Messi não ganhou a Copa do Mundo com 16 anos, né? Pois é, meu caro. E a gente encerra aqui, né, esse react, eu acho que foi bem produtivo, para expor, né, muito dos problemas da seleção brasileira. E tá sendo preparado nesse exato momento que a gente está gravando, vai ter o Comunica Podcast, do qual a gente vai falar do Dorival Júnior, vamos falar também aí do Campeonato Brasileiro, dos campeonatos estaduais que encerraram agora na última semana. E é isso, meus caros. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like nesse vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho. Também siga aqui o quadro especial do canal, que é o Fora da Área, aí comandado por Cláudio Simões. E é isso, meus caros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é nóis. Cláudio Simões, um abraço. Fute News TV, aqui é muito mais do que só futebol.